Produtores rurais da região se reuniram para a segunda edição da Núcleo em Campo, promovido o evento pela Núcleo Agrícola. E na programação, palestras com foco nas principais tendências do agronegócio, estimulando a troca de experiências entre os participantes e também a importância da comunicação no agro. A palestra foi com a Camila Teles, defensora do agronegócio. Do alto dá para ver a grandiosidade do evento que já se consolidou como referência no setor agrícola. O município de Jataí abriu o calendário da Núcleo em Campo. Estamos abrindo o calendário do nosso Núcleo em Campo, né, aqui em Jataí. Seguiremos depois para Uberlândia, Rio Verde, Caiapônia e Paraúna. E abrir em Jataí para nós é muito gratificante, é uma unidade nossa que vem se demonstrando com uma pujança muito grande, os produtores de Jataí realmente acreditando no nosso trabalho, acreditando no que a gente tem entregue a eles, tanto em tecnologia quanto em serviços. Então é muito gratificante estar aqui hoje, trazendo hoje a Camila Teles também para estar falando com a gente. Realmente a Núcleo ela está trazendo não um dia de campo, mas a gente chama de Núcleo em Campo porque a gente está trazendo mais do que simplesmente a tecnologia, mas informações que realmente possam agregar para o dia a dia, para o futuro e para o negócio do nosso cliente. Este ano é a segunda edição da Núcleo em Campo e a ideia do evento é levar conhecimento, troca de experiências e inovações tecnológicas ao produtor rural. Começando nesse ano de 2025, nosso primeiro dia de campo aqui na cidade de Jataí, mas a gente vai ter seguido aí no dia 24 de janeiro em Rio Verde, dia 6 de fevereiro em Caiapônia e dia 13 de fevereiro em Paraúna. E a gente vai seguir todo o propósito do primeiro Núcleo em Campo, que foi um sucesso de fato. Então vamos ter essas palestras que agregam as propriedades. Nós estamos procurando sempre inovar. O ano passado nós inovamos no formato do evento, do Núcleo em Campo, um evento diferente, trouxemos produtores para falar da sucessão familiar, da gestão da propriedade, inteligência artificial, né? Arthur Igreja, que é o cara hoje da inteligência artificial, e esse ano viemos com uma proposta diferente também, trazendo o produtor para falar das coisas dele, mas as instituições bancárias, técnicas, e a Camila Teles também, né? No final, para fechar, que é uma pessoa empresária, agricultora do ramo e que fala do agro, né? Defende todas as causas nossas, nos ajuda a falar bem, como os produtores que vai estar aqui hoje falando também. 12 empresas parceiras e fornecedores puderam apresentar tecnologias novas. E hoje nós trouxemos tecnologias novas, né, como a tecnologia I2X, variedades que têm um pacote mais completo, pensando em resistência para nematóide, pacote fitossanitário mais completo também. Então, nós trouxemos tudo isso para mostrar para o produtor que temos variedades mais completas, que pode fazer com que ele produza mais, né? Essa troca de experiência, essa troca de informação é muito importante para o mercado do agronegócio, porque, por exemplo, uma feira como essa, uma feira aberta, uma feira livre, que permite o produtor a buscar aquele nicho de mercado, aquela oportunidade, aquele insumo que ele tem interesse em conhecer maiores informações e que encaixa na realidade do produtor, que encaixa na fazenda de cada produtor. A programação contou ainda com especialistas que abordaram o atual cenário do mercado que impacta diretamente na rentabilidade das propriedades. O bate-papo destacou a importância de estar antenado às mudanças do mercado. O produtor ele tem muita coisa para pensar, desde a logística, desde a produção do grão, desde a comercialização do grão, né? E o grão ele oscila muito de preço. Quando ele está plantando, ele sabe quanto está custando o grão hoje, ele sabe quanto custa essa soja hoje. Mas quando ele vai colher daqui a 6 meses, no ano que vem, talvez se ele for armazenar essa soja para poder vender, ele não sabe quanto vai custar esse grão no futuro. Então é aí que entra a Casa Capital, é aí que entra a Núcleo, com o barter, para poder ajudar o produtor a mitigar esse risco de oscilação de preço, de oscilação de commodity agrícola. Além disso, o evento foi uma oportunidade para discussões do fortalecimento do setor e a importância da comunicação no agro. O tema foi assunto para ela, Camila Teles,
conhecida por defender o agro. Eu falo que o agro ele tem que comunicar de uma forma mais clara. A gente fala muitas vezes o que é óbvio para nós, mas que para muitas pessoas não é. Então a gente tem que aprender a sair um pouco do tecniquez, como eu falo, e chegar para as pessoas e mostrar o campo gigantesco de possibilidades de empreendedorismo, de inovação, de trabalho, de novas carreiras dentro do nosso setor, que está aberto a várias profissões, né? A vários jovens aí que estão começando a sua carreira profissional, descobrindo novas profissões, o agro está descobrindo também, e a gente tem que estar junto nessa. Eu acho que a palavra é união, não é a questão de campo ou cidade, sim os dois formando uma só sociedade, né? A troca de experiências fortalece o setor e abre portas para o conhecimento. Ver novas tecnologias, ver novas cultivares, lançamentos e coisas. Então tu tem que estar por dentro para ver o que vem. Agora mesmo eu acabei de ver uma coisa nova aqui, de uma soja convencional, que eu não planto há mais de 15 anos. Agora hoje vi uma coisa que interessante, que começa a despertar interesse. Então, assim, é o dia especial para isso. Além de você vir aqui, ver os amigos, encontrar o pessoal, trocar ideia e ver o que tem de novo. Em 2024 foi o ano mais quente da história em todo o Brasil, isso segundo a Organização Meteorológica Mundial. E em Rio Verde também não foi diferente não. Veja os detalhes da reportagem de Cairo Tobias. O ano de 2024 ficará marcado na história de Rio Verde. Ao todo, foram 177 dias consecutivos sem chuvas significativas, sendo assim o ano mais seco da história do município. Reflexo dessa longa estiagem foram os incêndios florestais, que, segundo o Corpo de Bombeiros, foram 450 ocorrências registradas durante todo o ano. O maior desafio são a grande demanda, né? Ocorrências simultâneas. Então, nós tivemos uma grande quantidade de ocorrências, cerca de 450 ocorrências aqui, só na região da nossa área de atuação, que não conta só com Rio Verde, mas são 8 cidades, então nós tivemos 450 ocorrências. Então a grande dificuldade é justamente essa quantidade de ocorrências ao mesmo tempo, o emprego de várias guarnições. Aqui em Rio Verde nós contamos com o apoio do Sindicato Rural, e através da Secretaria do Meio Ambiente, à disposição de brigadistas para o atendimento dessas ocorrências, então a gente consegue atender em várias frentes. Com um grande número de incêndios registrados na região e o longo período sem chuvas, 2024 foi também o ano mais quente da história de Rio Verde. Não somente Rio Verde, mas várias regiões do nosso país teve um período de estiagem muito longo, que chegou a praticamente a 180 dias sem chuva, sendo o maior período de estiagem registrado na história do município de Rio Verde. Com a redução das chuvas, há também a redução da umidade relativa do ar e, consequentemente, tem um aumento da temperatura. Isso fez com que 2024 se caracterizou como o ano mais quente da história do município de Rio Verde, que tem um registro meteorológico desde 1972 pelo Instituto Nacional de Meteorologia em parceria com a Universidade de Rio Verde. O recorde anterior era do ano de 2020, que naquela ocasião a temperatura média foi de 25 graus. Em 2024, 25,2 graus. Toda essa mudança climática na região, se comparada à média histórica, teve influência do fenômeno meteorológico El Niño. Todo ano de influência meteorológica do fenômeno El Niño, há uma condição meteorológica chamada de considerada desfavorável aqui para a nossa região. Isso porque há um aumento na temperatura, redução da umidade relativa do ar e uma irregularidade no volume e na distribuição temporal das chuvas. Essa condição acontece porque na região norte há uma redução drástica do volume de chuva no período de El Niño. Com isso, há também a redução dos chamados rios voadores, que são os corredores de umidade. Essa condição favorece a um menor volume de chuva aqui na nossa região, consequentemente menor umidade relativa do ar e assim há um aumento da temperatura aqui na nossa região. Isso é um desafio principalmente para o agro,
né, que depende do volume de chuva, da regularidade das chuvas e, claro, com temperatura dentro da normalidade. O que não acontece em anos de El Niño, principalmente um intenso como foi na safra 23-24. Bom, as mesmas considerações são válidas para a área urbana, para a população de modo geral, porque em anos que forem de El Niño, acompanhar essas previsões meteorológicas e, claro, evitar exposição ao sol, hidratação, os cuidados com o nosso corpo é muito importante. Apesar do El Niño ter prolongado a estiagem em 2024 e não ter previsão para o ano de 2025, o Corpo de Bombeiros segue se preparando para o período das altas temperaturas, que aumenta os riscos de incêndios florestais. Para isso, a Operação Cerrado Vivo acontece durante os 12 meses, em diferentes fases. Todos os anos o Corpo de Bombeiros lança a Operação Cerrado Vivo, que também tem uma fase educativa, que visa reduzir a quantidade de ocorrências através da prevenção, né? Então, essa operação ela já inicia ali no mês de janeiro, com a fase de planejamento, quantidade de militares, quantidade de viaturas, aquisições de equipamentos. Aí nós também temos uma fase educativa, quando são feitas reuniões com produtores rurais, com sindicatos rurais da cidade, da nossa área de atuação, palestras em escolas, visando ali o atendimento da prevenção, né? Procurando prevenir, indicando não utilização de fogo para limpeza de terrenos baldios, os aceros nas propriedades rurais, nas áreas de preservação, né? A gente orienta as prefeituras municipais a fazerem o cuidado em volta dessas áreas de proteção dentro dos municípios. Então é feito todo esse trabalho, além da gente deixar equipes preparadas, né? São feitos treinamentos, a gente já define uma quantidade de viaturas específicas, com os kits já prontos, guarnições já destinadas ao atendimento dessas ocorrências. Então todos os anos o Corpo de Bombeiros se prepara dessa forma para o atendimento dessas ocorrências. Agora está chegando ele, Fernando Cabral, com a previsão do tempo, chuva ou sol. Nos últimos dias tem chovido bastante aqui na nossa região, né? Veja como fica o clima para o estado de Goiás nesta semana. Bom, pessoal, de modo geral, para o sudoeste do estado de Goiás, devemos fechar aí o mês de janeiro com um acumulado de precipitação que deve ficar na grande maior parte da nossa região acima da média. Isso se deve porque nesses 15 primeiros dias de janeiro, né, nós tivemos bastante chuva na região, inclusive, né, locais que causaram estragos tanto na zona urbana como na zona rural devido à ocorrência de tempestades intensas. E isso deve permanecer agora para essa semana, né? A previsão aí do Sistema Integrado de Informações Agrometeorológicas do Sudoeste do Estado de Goiás é que permaneçam as chuvas nessa próxima semana aqui no mês de janeiro. Chuvas essas, ou semana esta, né, que será bem característica do nosso início de verão, ou seja, a gente deve ter momentos de sol, de temperaturas mais altas, né, como é o nosso verão, e chuvas ocorrendo aí na maior parte dos dias, né, em grande parte das localidades, principalmente no período da tarde e também no início da noite, né? Então isso deve ser a característica da nossa semana. Vamos ter, claro, variações dos acumulados, em que municípios que estão mais ao extremo oeste, por exemplo, da nossa região, como é o caso de Mineiros ou Santa Rita do Araguaia, ou também aqueles que estão mais ao sul, como é o caso de Aporé, por exemplo, são municípios que vão ter os maiores acumulados de chuva, né? As regiões ali onde a gente prevê que essa semana tem os maiores acumulados de chuva, e nesse caso também onde pode acontecer tempestades localmente intensas. Então ficar mais atento a isso. Mas também nos municípios como, por exemplo, de Rio Verde, Jataí e Montevidéu, também permanece as chuvas, né, mas com menores acumulados ao longo da semana. Então o produtor agora nesse momento, alguns já colhendo, outros já programando semeadura, outros dessecação, alguns ainda na pulverização, deve se programar bem, tá bom? Então um grande abraço a todos e até mais. Mais uma pausa aqui no AgroSucesso e a seguir os detalhes da expedição Safra organizada pelo Senar Goiás. As equipes vão percorrer lavouras aqui do nosso estado para avaliar a soja. É daqui a pouquinho.